Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, muito bom dia a todos. Vamos seguir o serviço de oração da manhã. Estamos reunidos como família de Deus, na presença de nosso Pai, para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher a sua santa palavra, apresentar-lhe as carências do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo espiritualmente e com verdade. Vamos louvar o Senhor com um hino de invocação da Santíssima Trindade nesta oração, o hino número 30. Preparemo-nos para a confissão dos nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e purificar-nos-á de toda a iniquidade. Em silêncio humilde, façamos exame das nossas consciências.
confessemos os nossos pecados a Deus Onipotente, dizendo: Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, confessamos arrependidos de ter pecado contra Ti, em pensamentos, palavras e atos, tanto no mal que fizemos, como no bem que deixámos de fazer, por negligência, fraqueza e intenção. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, perdoa-nos todo o passado e concede que sirvamos com vidas renovadas para a glória do Teu nome. Amém. Deus Onipotente, que perdoa a todos que verdadeiramente se arrependem, tenha misericórdia de nós. Nos perdoe e liberte de todos os nossos pecados. Nos confirme e fortaleça em todo o bem e nos guarde na vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abre os nossos lábios E a nossa boca proclamará proclamará o Teu louvor. Adoremos o Senhor. Bendigamos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. E alternadamente recitemos estes versículos do Salmo 100 e o Jubilate. Cantai ao Senhor com entusiasmo, ó habitantes de toda a terra. Adorai o Senhor com alegria. Vinda à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. Entrai no seu templo em ação de graças. Entrai nos seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei-o. Porque o Senhor é bom, o seu amor é eterno, Ele permanecerá fiel para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. E recitemos alternadamente o salmo indicado para hoje. Salmo 128. Bênçãos familiares. Felizes aqueles que honram o Senhor e andam nos seus caminhos. Assim comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e terás prosperidade. A tua esposa será como uma videira frutífera na intimidade do teu lar. Os teus filhos serão como rebentos de uma oliveira em volta da tua mesa. É assim que o Senhor abençoa aqueles que nele confiam. Que de Sião o Senhor te envie a sua bênção. Que vejas Jerusalém prosperar todos os dias da tua vida. E tenhas a alegria de ver os teus netos. Que haja paz em Israel. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, é agora e será sempre. Amém. Escutemos a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Antigo Testamento indicada para este domingo encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, os versículos 18 a 24. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. O Senhor disse ainda: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou arranjar-lhe uma companhia apropriada. E o Senhor Deus modelou também da terra muitas espécies de animais selvagens e de aves e apresentou-os ao homem para ver que nome ele lhes dava. O nome que ele dava a cada um desses seres vivos
é o nome com que ficaram. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves e aos animais selvagens, mas nenhum era a companhia apropriada para ele. O Senhor Deus fez com que o homem adormecesse e dormisse um sono muito profundo. Durante o sono, tirou-lhe uma das costelas e fez crescer de novo a carne naquele lugar. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e apresentou-a ao homem. Este declarou: desta vez aqui está alguém feito dos meus próprios ossos e da minha própria carne, porque foi formada do homem. Por isso, o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe para se unir com a sua mulher e ficam a ser um só corpo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Com alegria, louvemos o Senhor recitando alternadamente este cântico Magna et Mirabilia. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não te respeitará, Senhor? Quem não honrará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações hão de vir ajoelhar-se diante de ti, pois a justiça das tuas leis estará à vista de todos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Amém. Com alegria entoemos o cântico Sim, tu és digno de reinar em nós, Senhor, aclamando desta forma a leitura do Santo Evangelho. Sim, tu és digno de reinar em nós, Senhor. Tu és o Rei da glória. Aleluia. Jesus, tu és o Mestre em mim. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 10, versículos 2 a 16. Glória a ti, Senhor. Alguns fariseus aproximaram-se dele e perguntaram-lhe para o experimentar: poderá um homem divorciar-se da sua mulher? Jesus respondeu com outra pergunta: que é que Moisés deixou escrito? E eles disseram: Moisés autorizou o homem a passar uma declaração de divórcio e a mandar a mulher embora. Então Jesus explicou:
Moisés escreveu isso por saber que vocês tinham um coração duro. Mas desde o princípio do mundo, Deus criou os dois, como homem e mulher. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão como uma só pessoa, de modo que não são dois, mas um só. Portanto, não queiram os homens separar aquilo que Deus uniu. Quando chegaram a casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas a Jesus sobre este assunto. E ele disse-lhes: todo homem que se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E da mesma forma, se uma mulher se divorciar do marido e casar com outro homem, também comete adultério. Algumas pessoas apresentavam crianças a Jesus para eles abençoar. Mas os discípulos repreendiam essas pessoas. Quando Jesus reparou nisso, indignou-se e disse aos discípulos: deixem as crianças vir ter comigo, não as estorvem, pois o reino de Deus é dos que são como elas. Lembrem-se disto: quem não for como uma criança para aceitar o reino de Deus, não entrará nele. Depois, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre elas e abençoou-as. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis perante a tua face, Senhor, nossa rocha e nosso libertador. Amém. Queridos amigos e irmãos, hoje é um daqueles dias em que nos apetece pegar só na parte final do Evangelho. Jesus rodeado das crianças. Oh, que belo quadro! Crianças que chamou para junto de si e a dizer que só pode entrar no reino de Deus quem o acolher como uma destas crianças. Quem o acolher com a simplicidade e a pureza de coração de uma criança. É sem dúvida um tema muito mais agradável do que a primeira porção do Evangelho que hoje nos é apresentada, em que se fala sobre as dolorosas situações das uniões e desuniões entre homem e mulher, entre seres humanos, procurando, de certa forma, o limite para a legalidade da desunião. Contudo, se nesta primeira porção do Evangelho, a primeira impressão, nos pode parecer que o discurso de Jesus é condenatório, lembremos sempre que a Bíblia deve ser considerada como um todo e nunca devemos cair na tentação de aprender ou fazer doutrina baseada apenas em episódios soltos. Jesus, mais do que criticar aqueles que, ou por mero egoísmo, ou pelas vicissitudes da vida, acabam por se separar, por acabar com uma relação, Jesus sublinha a necessidade de o amor estar presente e ser dominante em todos os relacionamentos. Na leitura que escutámos através do livro de Gênesis, apercebemos da importância do ser humano. Apercebemos que o ser humano tem um estatuto acima de todos os outros animais, inclusivamente, para além de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano foi ele que deu nome a todos os animais, conforme acabamos de escutar. E depois a passagem que hoje escutamos descreve-nos numa linguagem mitológica, entendamos isso, muito importante esta linguagem mitológica, descreve-nos a criação da mulher a partir do homem, ou seja, a criação de um ser humano a partir de outro ser humano que já tinha sido criado por Deus, mostrando claramente que ambos os seres são da mesma substância, os mesmos ossos e a mesma carne. E depois diz que pela sua união, homem e mulher ficam a ser uma só pessoa. Na tradição judaica do primeiro século,
e ainda hoje, e em muitos lugares ainda hoje, entende-se esta passagem como o fundamento para que tudo seja concebido a partir do homem, a partir do ser humano, do sexo masculino. E é precisamente isto que Jesus vem contrapor com os seus ensinos que hoje nos transmite, que naquela altura transmitiu à multidão, aos fariseus, aos seus discípulos, e que hoje nós devemos escutar e tentar entender. O discurso de Jesus nesta passagem do Evangelho ensina-nos que não é permitido ao homem repudiar a mulher, assim como não é permitido à mulher repudiar o homem. Ou seja, os dois membros de um casal, pelo discurso de Jesus, são colocados exatamente ao mesmo nível. E ambos devem pautar este relacionamento pelo respeito mútuo, pela compreensão, pela afabilidade, ou seja, por verdadeiro amor. Reparemos o quadro que nos é apresentado por Marcos. Jesus tinha saído da Galileia e continuava a sua caminhada em direção a Jerusalém. Junta-se a ele uma grande multidão e também aparecem uns fariseus, sempre com o objetivo de o apanharem em falso. E é por isso que lhe colocam a questão: poderá um homem divorciar-se da sua mulher? E reparemos que, uma vez mais, esta questão é feita a partir do homem. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, a lei diz: se um homem escolhe uma mulher e casa com ela, mas depois deixa de gostar dela, ou porque encontrou nela qualquer coisa que reprova, que não acha bem, deve dar-lhe um documento de divórcio e mandá-la embora de sua casa. E ela, depois de ter ido embora de casa do marido, pode casar-se com outro. Jesus, nesta passagem, leva os seus interlocutores a citar esta parte da lei, precisamente para lhes explicar que Moisés escreveu isto não porque a separação seja a vontade de Deus, mas tão somente por causa da dureza e egoísmo do coração humano. E Jesus complementa a lei, explicando-lhes que no projeto original de Deus, o homem e a mulher foram criados um para o outro, para se completarem, para se ajudarem, para se amarem. E que, unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão uma só pessoa. Mas o que é isto de ser uma só pessoa? Ser uma só pessoa implica viverem em comunhão um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, ajudando-se um com o outro e encarando pacificamente e com compreensão as diferenças que vão sendo encontradas entre um e o outro membro de um casal. Reparemos que tanto com a multidão e os fariseus, como com os seus discípulos em casa, Jesus coloca o homem e a mulher exatamente ao mesmo nível, excluindo qualquer espécie de domínio de um sobre o outro. Então penso que o que devemos reter hoje desta passagem e destas palavras que Marcos coloca na boca de Jesus e nos transmite também hoje a nós, é que entre o homem e a mulher, ou entre dois membros de um casal, não pode haver opressão ou subjugação de ninguém, porque Deus criou-nos, homem e mulher, ambos com a mesma dignidade, e cada um, entre o homem e a mulher, com o direito de fazer as suas escolhas, de preferência incluindo o outro nos seus planos, cada um com o direito de ser verdadeiramente feliz. Então, segundo Jesus, o casamento só pode ter sucesso se nenhum dos elementos do casal exercer domínio sobre o outro. Esta é a verdadeira mensagem de Cristo sobre a igualdade entre homens e mulheres, que se deve sobrepor a certas tradições culturais, a certas práticas e tradições religiosas que são, a meu ver, totalmente contrárias a estas palavras de Jesus. Igualdade, respeito pelo outro, amor constante. Mas isto é o ensino de Jesus, é o amor acima de tudo. Mas será isto fácil de cumprir por nós, simples criaturas? Não.
Claro que não é fácil, irmãos e irmãs. Todos nós temos consciência disso. Todos nós conhecemos casos ou sentimos na própria pele a quantidade de vezes que aquilo que se promete no dia do casamento é bem difícil de continuar a cumprir. O amor constante, o cuidado e respeito pelo outro, para sempre, para sempre. E é também em parte devido a esta dificuldade tão própria da criatura humana que nós cristãos devemos preferir um casamento religioso e não apenas um casamento civil. É que, como rito sacramental, que é, ou seja, como um sinal visível de uma graça invisível, os noivos que vêm à igreja casar, para além da comunhão com a sua própria comunidade, eles também sentem verdadeiramente a presença de Cristo naquela união. E através dessa graça invisível do casamento religioso, eles pedem a bênção de Deus e sentem depois o acompanhamento e o fortalecimento do Espírito Santo ao longo da vida que vão iniciar em conjunto. Ou seja, hoje, nesta primeira parte do Evangelho, escutamos o que podemos classificar como um discurso radical de Jesus. Reparemos como realmente nós olhamos todo aquele... Se o homem se divorciar e casar com outra, comete adultério. Se a mulher se divorciar e casar com outro, comete adultério. É um discurso radical de Jesus, mas é um discurso que Jesus já nos habituou a que seja radical o seu discurso. As mensagens de Jesus são, em geral, bastante radicais. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Se alguém quiser ser o primeiro, tem de se tornar no último e no servo de todos. Quem quiser ganhar a sua vida, deixe tudo o que tem. Toma a sua cruz e siga-me. E não separe o ser humano aqueles que Deus uniu. Tudo isto são discursos radicais de Jesus para que nós sintamos esta radicalidade e para que nós, na nossa vida, nos façamos a oração e tentemos cada vez mais conseguir seguir estas mensagens de Jesus. É claro que nós muitas vezes falhamos em um ou vários destes ensinos de Jesus, falhamos às vezes no seguir a Jesus, falhamos no amor ao próximo, falhamos até na humildade que às vezes nos falta, falhamos muitas vezes na relação com o outro, dentro ou fora do casamento. E é por isso mesmo que nós cristãos, cada domingo, vimos humildemente à igreja, vimos humildemente a Cristo e perante os outros irmãos confessar as nossas falhas e disponibilizar-nos para mudarmos a nossa vida cada vez mais de acordo com esta boa nova, que é o Evangelho de Jesus. E quando acontece aqueles casos em que a relação não dá mesmo, apesar da nossa vontade e da bênção de Deus, ocorre mesmo a separação. Nesse caso, o amor tem de sobrepor-se a tudo, tem de permanecer. E é precisamente nesses casos que cabe aos familiares e amigos e que cabe à Igreja, povo de Deus, saber acolher. Não julgar, mas saber acolher e confortar aqueles irmãos que passam por essa situação e que de certeza estarão mais fragilizados. É nessas alturas, quando essa irmã ou esse irmão mais precisa, que é fundamental a fraternidade e o apoio ao próximo, o amor ao próximo. Deixai que vos diga, queridos irmãos, se a Igreja tiver dificuldade em acolher irmãos nessa situação, então não estará a dar verdadeiro testemunho do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Lembremos-nos sempre que Jesus nunca rotulou ninguém em toda a sua vida. Jesus veio para dar vida a todos e vida em abundância, como ele próprio disse. Veja-se a quantidade de seres humanos mal vistos pela sociedade daquele tempo que Jesus contactou, não condenou, reabilitou, protegeu e alguns até elogiou sobre outros que eram bem vistos na sociedade. Para completarmos o nosso quadro de Dia da Família, o Evangelho de hoje termina com as crianças. Com este bonito quadro, Jesus acolhe as crianças, defende-as, toma-as nos seus braços e abençoa-as. As crianças constituem aqui uma espécie de contraponto
ao orgulho e à arrogância com que os fariseus experimentavam Jesus, bem como um contraponto à dificuldade que os discípulos e a multidão, e não eram só os daquele tempo, não é? Nós, discípulos, nós, multidão, hoje, sentimos essa dificuldade para entender a lógica do reino de Deus anunciada por Jesus. As crianças são simples, são transparentes, não têm artimanhas, lançam-se ao colo do pai ou da mãe por amor, naturalmente, sem falsidades. E por isso as crianças são o modelo do discípulo de Cristo. As crianças são o modelo do discípulo de Cristo. Lembrem-se disto. Quem não for como uma criança para aceitar o reino de Deus, não entrará nele. Quem não renuncia ao orgulho, quem despreza a lógica de Deus e só conta com a lógica do mundo, quem conduz a sua vida ao sabor dos seus próprios interesses, sempre a querer ganhar cada vez mais e baseado em valores passageiros. Quem realmente se engaja não pode integrar a comunidade que hoje constitui aqui na Terra já o reino de Deus. Queridos amigos e irmãos, termino com as palavras do autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20. Que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança, nos torne perfeitos na prática do bem, a fim de realizarmos a sua vontade. E que Ele faça em nós, por Jesus Cristo, o que é agradável à sua vontade. Glória a Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Entoemos um cântico que nos fala sobre a bondade de Deus e o culto que lhe prestamos através de levantar as mãos e dos lábios. Cântico 21 do Cantarei teu nome. Tua bondade é melhor do que a vida. Tua bondade é melhor do que a vida. Meus lábios te louvarão e te bendirão. Tua bondade é melhor do que a vida. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Meus lábios te louvarão e te bendirão. Tua bondade é melhor do que a vida. No final da página 36 das nossas liturgias, recitemos o cântico Glória a Deus nas alturas. Digamos todos: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te damos graças, nós te louvamos por tua imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, tu que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que estás
Só tu és o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. E por ação do Espírito Santo em nós, nos nossos corações, confessemos a fé que nos une recitando o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Senhor, mostra-nos a tua misericórdia E concede-nos a tua salvação. Reveste os teus ministros de virtude E enche o teu povo de alegria. Dá a tua paz ao mundo. Pois só em ti achamos segurança. Toma Portugal ao teu cuidado. Guia-nos pelas veredas da justiça e da verdade. Sejam conhecidos na terra os teus propósitos. E entre as nações a tua salvação. Encontrem os necessitados socorro. E não esmoreça a esperança dos pobres. Purifica, ó Deus, os nossos corações. E fortalece-nos com o teu Santo Espírito. Oração própria para hoje, que é o 27º domingo do tempo comum. Pai eterno, deste o teu único Filho, Jesus Cristo, para que nele tivéssemos vida eterna. Revela-nos a grandeza do teu dom e inspira-nos para que nos entreguemos a ti em serviço grato. Por amor daquele que contigo e com o Espírito Santo está vivo e reina, um só Deus, agora e para sempre. Amém. E levemos ao Senhor a intercessão geral. Ó Deus, Criador e Conservador da humanidade, pedimos por todos os homens de qualquer raça ou condição, segundo as suas carências. Dá-nos a conhecer os teus caminhos na terra e manifesta o teu poder de salvação entre todas as nações. Senhor, na tua misericórdia, Ouve a nossa oração. pedimos-te pela tua Igreja no mundo. Guia e governa pelo teu Espírito Santo, a fim de que todos que se confessam cristãos sigam pelo caminho da verdade e guardem a fé em unidade de espírito, em vínculo de paz e em retidão de vida. Senhor, na tua misericórdia, Ouve a nossa oração. encomendamos ao teu amor paternal os angustiados
e os aflitos, tanto no corpo como no espírito. Com o teu amor paternal, Senhor, conforta-os e socorre-os. Dá-lhes paciência nos seus sofrimentos. Converte as suas tribulações em fonte de bênçãos e concede-lhes livramento dos seus males, consoante for o melhor para cada um. Pai de misericórdia, aceita estas orações por amor do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E oremos pelos familiares e amigos. Deus Todo-Poderoso, Pai de eterna misericórdia, entregamos aqueles que nos são queridos, em especial os que estão longe. Entregamos-nos à tua proteção e amor, tanto nesta vida como na vindoura, certos de que nunca deixarás de fazer por eles muito mais do que sabemos pedir. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, contigo também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos proteja. O Senhor nos olhe com misericórdia e nos dê a paz. E a bênção de Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, recolhemos as nossas ofertas para a obra do Senhor. Senhor Deus e Pai, tudo o que damos da tua mão o recebemos, para louvor, honra e glória do teu santo nome, para as obras da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, com votos de um santo domingo para todos, vamos em paz. E como hoje temos aquele quadro das criancinhas na parte final do Evangelho, vamos fazê-lo louvando o Senhor com aquela estrofe das criancinhas, o hino 609. Vinde, meninos, vinde a Jesus.